Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 11 de maio, o evangelho que nós vamos meditar se encontra em João, capítulo 16, versículos do 5 ao 11, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós ainda estamos aqui no discurso de despedida de Jesus. Jesus que está dizendo, claramente, agora parto para aquele que me enviou. No próximo domingo nós vamos celebrar a festa da Ascensão do Senhor, justamente aquele momento em que Jesus sobe para junto do Pai. Sobe para junto do Pai. E Jesus está dizendo isso aqui agora. Agora parto para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. E é claro, não tinha como ser diferente. É claro que os discípulos ficariam tristes. Conviveram com Jesus num período de 3 anos, De 3 anos, desde o início do seu ministério, da sua vida pública, da sua missão. Então, todo um laço de convivência, de proximidade. Depositaram em Jesus a sua confiança, a sua fé, a sua esperança, Viveram todo o seguimento a Ele. E agora, Jesus está dizendo que vai partir. É claro que eles ficariam tristes. É o que Jesus está dizendo aqui, A tristeza encheu os vossos corações. Mas Ele acrescenta, no entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. E quem é o defensor? Como nós vimos no evangelho de ontem, é o Espírito Santo de Deus. O defensor, o paráclito, o consolador, o Espírito Santo de Deus, que será derramado sobre os discípulos, que será derramado sobre os apóstolos e sobre todos aqueles que creem. E sobre todos aqueles que creem. É o Espírito Santo que agora vai tornar o Cristo presente no coração de cada discípulo, de cada apóstolo e da igreja. Vamos celebrar também a solenidade de Pentecostes, justamente quando Deus cumpre a sua promessa. Vamos celebrar isso. Deus envia o Espírito Santo, nasce a igreja. E a igreja que nasce do Espírito Santo, obra do Espírito Santo, é manifestada ao mundo pelo Espírito Santo. E esse Espírito Santo que vai conduzir a igreja por todos os séculos e séculos, até ser consumada na glória, nos céus. Espírito Santo que vai agir na vida dos discípulos, na vida dos apóstolos, na vida da igreja. E como Jesus está dizendo hoje aqui no Evangelho, Jesus está dizendo que o Espírito Santo, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. E é muito interessante esse detalhe porque é o Espírito Santo, meu povo, que nos convence acerca do pecado. É o Espírito Santo que nos revela o que é pecado. O pecado que nos atinge, o pecado que quer entrar na nossa vida, no nosso coração e que quer se instalar. O Espírito Santo é aquele que revela, olha, isso é pecado. E quando dá ao discípulo, ao cristão, à pessoa, essa consciência do pecado, é o Espírito Santo
que ajuda a cada um de nós a vencermos o pecado. A vencermos o pecado. O Espírito Santo é o defensor. E ele está aí também para nos defender contra o pecado. E é por isso que, se nós queremos vencer o pecado, nós precisamos da ação do Espírito Santo. E é por isso que nós temos necessidade de todos os dias pedirmos o Espírito Santo sobre nós. Senhor, enche-me com teu Espírito Santo. Senhor, mergulha-me, batiza-me no Espírito Santo. Senhor, enche a minha vida, o meu coração, a minha alma do teu Espírito Santo. Para que eu não me afaste de ti, para que eu seja fiel, para que eu permaneça firme na fé, no teu seguimento. Dai-me, Senhor, o teu Espírito Santo. É uma necessidade que nós temos. Todos os dias, pedirmos, clamarmos que o Espírito Santo venha sobre todos nós. Porque é pela força do Espírito Santo que nós iremos perseverar na graça de Deus até o fim. E é o Espírito Santo que nos purifica, é o Espírito Santo que nos santifica. Até mesmo no momento da confissão, quando a gente vai se confessar com o sacerdote, então, já na absolvição, deixa muito claro, o Espírito Santo que é derramado para a remissão dos pecados. Quando você vai se confessar, você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo ali te purifica, te santifica através do sacramento da reconciliação. O Espírito Santo que age na vida da igreja, que age na vida dos sacramentos. É o Espírito Santo que age. Como dizia, ele purifica, ele santifica. Que o Espírito Santo venha sobre mim e sobre você. Que o Espírito Santo nos purifique e santifique. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.